Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Mais uma leitura da Bíblia, mais um encontro nosso com a Palavra de Deus, o nosso plano de leitura bíblica anual. E hoje é o dia de número 237, de 365. Vamos em frente, vamos seguir com a leitura. Estamos lendo o livro dos Provérbios. Hoje nós vamos ler a partir do capítulo 4. É sempre bom falar que, se você é novo por aqui, sabe que é um plano anual. Então, você precisa resgatar os dias que já se passaram. Hoje é o dia 237. Mas não tem problema se você seguir em diante, tá? Daqui para frente. E depois você continua. Quando concluirmos, você continua resgatando desde o primeiro dia, tá bom? Agora, é claro que nós estamos no início de um livro, então é bom que você resgate pelo menos as leituras anteriores referentes a Provérbios, para que você entenda bem o que nós estamos falando nessa leitura, tá bom? Vamos fazer uma oração? Senhor, te louvamos, te agradecemos por mais um encontro com a Tua Palavra, com estes amigos queridos, essas amigas queridas do nosso clube de leitura. Pedimos, Senhor, a Tua direção mais uma vez, fala o nosso coração e podemos orar nesse momento e durante essas leituras pedindo ao Senhor também sabedoria, porque essa é a orientação do livro de Provérbios. Nós vemos ali nos primeiros 7 capítulos, os 7 capítulos dedicados exclusivamente à sabedoria. O ensino sobre a sabedoria, instrução, entendimento, conhecimento, e nos ensina também a adquirirmos a sabedoria através das informações já disponíveis nesse mundo e adquirirmos a sabedoria que vem de Ti. Então, nos dê a Tua sabedoria, sabedoria que vem do alto, e também nos ajude para que possamos adquirir sabedoria aqui nesse mundo e possamos viver bem, corretamente, de acordo com a Tua palavra, de forma justa e não tola. É o que nós pedimos a Ti, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu já coloquei aí na tela o bom dia de alguns de vocês, então continue comentando, coloque aí nos comentários de onde você nos acompanha, se você ainda não colocou. Quem assiste a gravação em outro horário, coloque também aí no espaço de comentários, dos comentários, o seu nome, de onde você nos acompanha, é importante para a boa interação do nosso clube, né? Então abra sua Bíblia aí, Provérbios, capítulo 4. Deixa eu só abrir aqui um retorno para que eu possa ver os comentários de vocês por aqui. Não esquece também de dar o like, né? Dá o like, dá o joinha. Sinalize aí para a plataforma YouTube dizendo que você está gostando dessa leitura. Bom, vamos à leitura então? Vou colocar a Bíblia na tela. Provérbios, capítulo 4, versículo 1. Ouvi, filhos, a instrução de um pai, e atentai para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, doutrina é ensino, né? Porque vos dou boa doutrina, não abandoneis a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único, amado à vista de minha mãe. Ele também me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, é isso mesmo, adquire sabedoria, adquire inteligência, não te esqueça, decline, das palavras da minha boca. Não a abandones e ela te preservará. Ama-a e ela te guardará. Bom, a gente vê novamente aqui aparecendo as palavras instrução, entendimento,
palavras de entendimento, conhecimento, sabedoria, tudo isso nós já falamos nos primeiros dias. Então, por isso que é bom que você resgate os primeiros dias. Eu vou aqui mais uma vez falar sobre instrução e palavras de sabedoria, porque elas aparecem logo no comecinho aqui, versículo 1. Ouvi, filhos, a instrução de um pai. Então, o que é instrução? Nós já falamos o seguinte, instrução tem a ver com as advertências. Então, quando fala ouvir a instrução de um pai, diz respeito às advertências que recebemos a respeito das consequências de um comportamento errado. É uma correção amorosa para aqueles que deixaram de atender essas advertências. Então, quando fala ouvir a instrução de um pai, está falando, olha, ouça as advertências, ouça a correção. Essas instruções, elas querem lhe orientar quanto à consequência, o que pode acontecer por você não dar ouvidos aos meus conselhos. É como se fosse um alerta, né? Quando se fala aqui, ouvir as instruções, ouvir o alerta. E atentai para conhecerdes o entendimento. Então, nós já falamos no primeiro dia que entendimento diz respeito àquelas palavras que revelam toda a verdade. Então, ouça a instrução, fique atento aos alertas, para que você possa conhecer toda a verdade, que significa entendimento, tá? Versículo 2. Porque vos dou boa doutrina, porque vos dou um bom ensino. Não abandoneis a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único, amado à vista de minha mãe. Ele também me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, não te esqueça, nem decline das palavras da minha boca. Então, ele está falando, inclusive, o seguinte, eu era filho também, eu também tive que ouvir conselhos. Então, ser filho implica em ser obediente e ter um espírito ensinável, né? O que é exigido de um filho é isso, obediência e humildade, um espírito ensinável. Versículo 6. Não a abandones, e ela te preservará. Ama, e ela te guardará. A sabedoria é a principal coisa, portanto, adquire a sabedoria. E com toda a tua aquisição, adquire entendimento. Exalta, e ela te promoverá. Ela te trará honra quando tu a abraçares. Ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça, uma coroa de glória te entregará. Ouve, ó meu filho, e recebe meus dizeres, e os anos da tua vida serão muitos. No caminho da sabedoria te ensinei, te guiei pelas veredas certas. Quando tu fores, teus passos não se embaraçarão, e quando correres, não tropeçarás. Apega-te rapidamente à instrução, e não a deixes ir. Guarda, porque ela é a tua vida. Então, sempre atentos ao significado da palavra sabedoria, instrução, entender, palavras de entendimento, conhecimento. Todas as vezes que você tiver dúvida, anote do lado, marque o versículo e depois consulte as leituras anteriores ou o PDF que eu vou mandar para vocês. Versículo 14. Não entres pela vereda dos ímpios, nem vá pelo caminho dos homens maus. Evita-o. Não passes por ele, desvia-te dele e passa distante. Porque eles não dormem, exceto quando eles causam algum dano, e ficam sem sono, se não fizerem alguém cair. Porque eles comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Eles se alimentam disso. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais
até ser dia perfeito. Versículo 19. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Eles não sabem em que tropeçam. Meu filho, atenta para as minhas palavras. Inclina o teu ouvido aos meus dizeres. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para toda a sua carne. Guarda o teu coração com toda a diligência, pois dele provém as questões da vida. Agora, esse versículo aqui, ele é muito profundo. Vamos aplicar aqui a hermenêutica nele para que possamos interpretá-lo corretamente. Então, quando diz, guarda o teu coração com toda a diligência, ou seja, acima de tudo, sobretudo. Sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. E guardar significa proteger. Protege o seu coração. Guardar significa garantir que não escape. Está bem guardado, está bem protegido, está bem cuidado. Sobre tudo que deve guardar, guarda o coração. Por quê? Porque dele provém as questões da vida. Do coração provém as questões da vida. Veja, no original, no hebraico, quando se fala o coração, a palavra coração, dá sentido a um lugar de conhecimento, tá? É a mesma coisa que para nós aqui do português, quando se fala sobre mente, né? Quando se fala sobre mente, é o lugar do conhecimento, o lugar dos nossos pensamentos. No hebraico já tem mais a ver com coração. Quando se fala coração, está se referindo ao conhecimento e também a fonte do pré-consciente, das decisões pré-consciente. Então, quando a Bíblia fala sobre guardar o coração, quando a Bíblia fala o que vem do coração, está falando o que vem do nosso pré-consciente, do nosso interior. Provérbios, capítulo 27, versículo 19. Vamos aqui aplicar hermenêutica para a gente entender bem isso. Ó. Provérbios 27, versículo 19, diz assim, ó, como na água a face corresponde à face, quando olha na água vê a face, como em um espelho, né? Quando olha no espelho vê a face, o coração do homem ao homem. A água reflete a nossa face, o coração reflete quem nós somos. É o que o Provérbio 27, 19 está falando. Lá em Mateus 15, o Senhor Jesus também falou sobre isso. Ó. Mateus, capítulo 15, versículo 18. Ó. Mas estas coisas que saem da boca vêm do coração e elas contaminam o homem. Gente, não literalmente vem do coração. O que vem do coração humano é sangue, né? Mas no hebraico, quando se fala sobre coração, é lugar do conhecimento, é o pré-consciente, a nossa mente. Então, essas coisas que saem da boca, elas vêm do coração. Por isso que a Bíblia está dizendo, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Na verdade é o seguinte, o seu coração é quem você é. Você é o que está no seu coração. É o seu coração que dirige os seus pensamentos, as suas emoções, é quem você é por dentro. Você primeiro pensa, depois você age. Então, a Bíblia está nos dizendo, guarde o coração. Proteja o seu coração. Você pode educar o seu coração. Você pode formar, modificar conscientemente a visão que você tem sobre o mundo. Você pode modificar, você pode educá-la segundo as decisões que fluem do seu coração. Você olha para esse mundo
E segundo o que o seu coração pensa, o que o seu coração determina, você vai tomar decisões. As decisões vêm do coração. Por isso o texto diz, sobretudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque deles procedem as fontes da vida. As suas decisões, as suas ações vão fluir do seu interior, do seu coração. Provérbios 16, 9. Vamos ler aqui. Provérbios 16, versículo 9. Olha só. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor direciona os seus passos. Então, o coração do homem planeja. Nós planejamos, nós podemos pensar, nós podemos educar o nosso coração. Então, o coração planeja, mas é o Senhor que educa os seus passos. Versículo 23. O coração do sábio ensina a sua boca e acrescenta o aprendizado aos seus lábios. Então, veja, essa educação do coração, ela pode ser uma educação mundana, você pode aprender com esse mundo, ou ela pode ser uma educação piedosa, à luz da Bíblia, e efetuada pela ação do Espírito Santo. Então, você veja, você pode educar o seu coração, você mesmo pode fazer isso, conforme o mundo ensina, ou você pode praticar a piedade, ou você pode, à luz da palavra de Deus, educar o seu coração, formar o seu coração. E é claro que isso depende da ação do Espírito Santo. Provérbios capítulo 2, versículo 6, diz assim, ó, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então, nós podemos educar o nosso coração com o que o mundo dá ou com o que o Senhor dá. E o Senhor dá a sabedoria. O Senhor pode nos dar conhecimento. Nós podemos educar o nosso coração à luz das Escrituras Sagradas. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 24, versículo 7, diz assim, ó, eu lhes darei um coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor, e eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, porque eles retornarão a mim de todo o coração. Então, podemos ter um coração moldado pelo mundo ou ter um coração moldado por Deus. Recebermos um coração de Deus, um coração que nos volte a Ele, um coração que nos faça reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, tendo Ele como nosso Deus, tendo Ele como nosso Senhor e sendo nós o seu povo. Ezequiel também falou sobre isso no capítulo 36. Veja quantos versículos para a gente interpretar um. Olha só, Ezequiel capítulo 36, versículo 26, olha só. Um novo coração também vos darei, e um novo espírito eu colocarei dentro de vós. E eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E eu colocarei o meu espírito dentro de vós, e vos farei andar nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os fareis. Então veja como através da piedade, da devoção, da vida com Deus, da comunhão, nós podemos receber um novo coração. Para encerrar aqui, eu vou mandar anotado para vocês, tá? Todas essas referências. Para encerrar aqui, ó, Atos capítulo 16, versículo 14, diz assim, ó. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta às coisas que Paulo falava. Então, no livro de Atos dos Apóstolos diz que enquanto os apóstolos falavam, uma mulher chamada Lídia, ela abriu o coração para ouvir a palavra do Senhor, porque o Senhor lhe abriu o coração. O Senhor tocou no coração dela e ela, então, recebeu, acolheu a palavra.
Se tem uma coisa que nós podemos pedir ao Senhor, é que nos dê um novo coração. Um coração submisso, um coração atento, um coração obediente à palavra do nosso Senhor. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Então, voltando lá para Provérbios, esse provérbio tão importante, tão interessante, que nos orienta sobre o coração, Provérbios capítulo 4, versículo 23, guarda o teu coração com toda a diligência, pois dele provém as questões da vida. Seu coração, ele é fonte. Guarde o seu coração, sobretudo. Capítulo 24. Afasta de ti a boca maléfica e afasta de ti os lábios perversos. Que os teus olhos olhem para a frente e que as tuas pálpebras olhem reto diante de ti. Olha que orientação maravilhosa desse salmo. Que os teus olhos olhem para frente. As tuas pálpebras olhem reto diante de ti. É em frente, é para frente que a gente tem que ir. Que as nossas pálpebras olhem direito, preste atenção no caminho reto. Pondera a vereda dos teus pés. E que todos os teus caminhos sejam estabelecidos. Não te vires nem para a direita, nem para a esquerda. Remove o teu pé do mal. Vamos aqui para o capítulo 5. Meu filho, atenta para a minha sabedoria e inclina o teu ouvido ao meu entendimento, para que possas considerar a discrição e para que os teus lábios possam guardar o conhecimento. Porque os lábios de uma mulher estrangeira, e ontem eu já expliquei o que é uma mulher estrangeira, e você pode levar também para o sentido de homem, né? Porque os lábios de uma mulher estrangeira gotejam como favos de mel, e sua boca é mais suave do que o óleo, mas o seu fim é amargo como o absinto, agudo e como a espada de 2 gumes. Seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem-na ao inferno, para que não ponderes a vereda da vida. Seus caminhos são errantes, que tu não podes conhecê-los. Agora, portanto, ó filhos, ouçam-me, e não vos afasteis das palavras da minha boca. Remove o teu caminho para longe dela, e não chegues perto da porta da sua casa, para que não dês a outros a tua honra, e os teus anos aos cruéis, para que estranhos não se encham da tua riqueza, e o teu trabalho esteja na casa de um estrangeiro, e que tu não lamentes no fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como odiei a instrução, e o meu coração desprezou a repreensão, e não obedeci à voz de meus ensinadores, nem inclinei meu ouvido aos que me instruíram. Eu quase estava envolvido em todo o mal no meio da congregação e da assembleia. Então, veja que ele está dizendo o seguinte, é muito perigoso esse envolvimento, né? Com a mulher estrangeira, com o homem estrangeiro, um relacionamento extraconjugal, um relacionamento destruidor. É trabalhar para ver o seu dinheiro, a sua renda indo embora com aquilo que não é pão, enfim. Eu acredito que nem precisa a gente ficar falando muito aqui sobre isso, né? Aí qual é o conselho? Versículo 15. Bebe águas da tua própria cisterna e águas correntes do teu próprio poço, que as tuas fontes se dispersem para fora e os rios de águas nas ruas sejam só para ti e não para os estranhos que estão contigo. Que a tua fonte seja abençoada e regozija-te com a esposa da tua juventude, que ela seja como uma corça amorosa
e uma cabra agradável, que os seus seios te satisfaçam em todo o tempo e que tu sejas sempre arrebatado pelo seu amor. Então, quando a gente vê aqui, as palavras do versículo 15 ao 19, as referências figuradas a águas, por exemplo, a tua própria cisterna, águas correntes, o poço, essas palavras, elas precisam ser interpretadas como a esposa do homem. Beba águas da tua própria cisterna, ou seja, da tua própria mulher, né? Que as tuas fontes se dispersem para fora e os rios de águas nas ruas sejam só para ti e não para os estranhos que estão contigo. Que a tua fonte seja abençoada, a tua fonte, a tua própria cisterna, a tua mulher, a tua esposa, que ela seja como uma corça amorosa e uma cabra agradável, que os seus seios te satisfaçam em todo o tempo e que tu sejas sempre arrebatado pelo seu amor. Então, essa orientação aqui desses provérbios fazem uma alusão à sede sexual, né? À vida sexual. A pessoa tem sede sexual, sacia sua sede com a sua própria cisterna. Não precise buscar fora. Por quê? Buscar fora tem consequência. Ele vai falar aqui, versículo 20. E por que, filho meu, te deixaria ser arrebatado por uma mulher estranha e abraçar o seio de uma estrangeira? Porque os caminhos de um homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele pondera todas as suas saídas. Então, por que ir buscar fora? Os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. Nada se esconde dos olhos dele. Ele pondera todas as suas saídas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá sem instrução, e na grandeza da sua loucura se perderá. O capítulo 16 ainda continua dando orientações, instruções quanto a isso, e no final vai falar sobre as consequências. Não fica impune. Tem consequência quem se aventura dessa forma. Vamos continuar lendo. Versículo 1. Meu filho, se fores fiador do teu amigo, se feriste tua mão com um estranho, tu és laçado pelas palavras da tua boca, tu és tomado pelas palavras da tua boca. Aqui está falando o seguinte, quando você fica de fiador, se feristes tua mão com um estranho, o feriste a mão, o bater uma mão na outra, era um ato naquele tempo do fechar um negócio, sabe? O apertar de mãos, né? Então aqui está falando o seguinte, se você ficar fiador do teu amigo, então você bateu uma mão na outra, você fechou um acordo, você já está laçado pelas suas palavras, você será tomado pelas suas palavras, ou seja, você ficou de fiador do teu amigo, se ele não pagar, quem vai ter que pagar é você. Então, é uma orientação aí quanto ao ficar de fiador de alguém. Muito cuidado. É sabedoria que você fique atento quanto a isso. Faz isto agora, meu filho, e livra-te quando estiveres na mão do teu amigo. Vai, humilha-te e certifica teu amigo. Não dê sono aos teus olhos, nem sonolência às tuas pálpebras. Livra-te como uma gazela da mão do caçador e como um pássaro da mão do passarinheiro. Ficou devendo? Paga. Se reconcilia. Se humilha, resolve a questão. Ainda que você tenha ficado de fiador, a dívida não era sua, mas você disse que ia ajudar, você disse que ia pagar. Resolve. Trabalhe. Versículo 4. Não dê sono aos teus olhos, nem sonolência às tuas pálpebras. Ou seja, trabalhe. Resolve a questão. Se livra. Se livra como uma gazela se livra do caçador, como um pássaro na mão do passarinheiro. Se livra. Pode ser uma armadilha para você, você pode ter um problema muito grande quanto a isso. Tem que trabalhar. Versículo 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O preguiçoso é aquele que quer ganhar sem trabalhar, né? Vai ter com a formiga. Considera os seus caminhos e ser sábio. Olha os caminhos delas. Elas que não tendo guia, feitor, nem governador, provê seu alimento no verão e junta sua comida na colheita. Ó preguiçoso, por quanto tempo dormirás? Quando te levantarás do teu sono?
ainda um pouco mais de sono, uma soneca, um pouco a repousar de braços cruzados, assim virá a tua pobreza, como quem viaja, e a tua necessidade, como um homem armado. Então, até quando, né? Vai ficar dormindo, cochilando, um pouco para dormir, um cochilo, o tempo todo de braços cruzados. Pois é, a miséria, a pobreza vai vir a ti, como um ladrão vem, vai vir. Versículo 12. Uma pessoa má, um homem malévolo, anda com a boca perversa. Ele pisca com seus olhos, ele fala com os pés e ensina com os dedos. A perversidade está no seu coração. Ele maquina coisas ruins continuamente. Ele semeia discórdia. Portanto, sua calamidade virá repentinamente. Subitamente será quebrado, sem reparação. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Sim, 7 são abominações para ele. Olhar orgulhoso, sabe? Olhar altivo, olhar orgulhoso. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina ideias perversas, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que fala mentiras, e a 7ª, que o Senhor abomina, é o seguinte, dá uma olhada aí na tela, ó. Aquele que semeia discórdia entre irmãos. Essa o Senhor abomina. Aquele que semeia discórdia entre irmãos. Sabe? O futriqueiro, o fofoqueiro, liga para um, liga para outro, para ficar falando mal do irmão, para ficar semeando. Você viu o que o fulano falou? Você viu o que o fulano fez? Você viu ontem lá no círculo de oração? Ai, nossa, ele ficou orando meia hora, né? Ficou querendo se aparecer, né? Você viu a roupa que a irmã foi? Ah, você viu aquela hora? Ó, fulano falou mal de você. Eu acho que fulano não gosta de você. Ah, eu vejo que o Beltrano, ele fica querendo se sobressair. Você não pensa assim dele também, não? Deus abomina isso. Abomina. Aquele que semeia discórdia entre irmãos. Cuidado com isso. Versículo 20. Meu filho, guarda o mandamento de teu pai e não abandones a lei da tua mãe. Ata-os continuamente sobre teu coração e amarra-os ao teu pescoço. Quando saíres, ele te guiará. Quando dormires, te guardará e quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei é luz. E as repreensões da instrução são caminho da vida, para te guardarem da mulher má, das lisonjas da língua da mulher estrangeira. Então, agora concluindo aquilo que ele abriu, falando da mulher estrangeira, lembra? Olha a conclusão, ó. Não cobices no teu coração a sua beleza, nem te deixes levar pelas suas pálpebras. Porque, por meio de uma mulher indecente, um homem é levado a pedir um pedaço de pão. Uma mulher indecente aqui faz menção também a uma prostituta. Às vezes o homem está tão louco, tão apaixonado, está com a cabeça tão virada, que ele é levado a pedir um pedaço de pão. Ele é levado quer dizer, acaba com todo o seu dinheiro. Acaba com tudo, quem se envolve nesse tipo de relacionamento. E a adúltera caçará pela vida preciosa. Pode um homem tomar fogo em seu peito e as suas roupas não se queimarem? Ou seja, ó, aqui está minha camisa. O meu peito que está aqui, ó, por baixo da minha camisa. O meu peito pode queimar sem que antes queime a minha roupa? Claro que não. Pode alguém andar sobre as brasas e os seus pés não se queimarem? Assim é aquele que entra a mulher do seu vizinho. Quem quer que a toque não será inocente. Ou seja, aqui desses 3 versículos ele está concluindo dizendo, vai ter consequência. Inevitavelmente virá o castigo. O fogo não vai queimar o peito sem antes queimar a roupa.
vai ter roupa queimada, vai ter pés queimados, vai ter consequência. Versículo 30. Os homens não desprezam o ladrão, se ele rouba para satisfazer a sua alma quando está com fome, mas se for achado, restaurará o tanto 7 vezes, dará todos os bens da sua casa. Quer dizer, os homens não desprezam um ladrão se ele rouba para satisfazer a sua alma quando está com fome. Se for achado, vai restaurar. Eu ouvi uma história por aí, né? Que às vezes, roubou só porque estava com fome, roubou só para comprar, né? Comprar um negocinho que ele queria, por isso que fez esse pequeno furto para... Tem perdão não, não tem desculpa não. Versículo 32. Mas o que comete adultério com uma mulher tem falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a própria alma. Uma ferida e desonra ele terá, e sua repreensão não será apagada, porque o ciúme é a fúria de um homem, portanto, ele não poupará ninguém no dia da vingança. Ele não considerará nenhum resgate, nem descansará satisfeito, mesmo que lhes dê muitos presentes. Um homem traído, né? E uma mulher, né? Não é fácil não. Então, o conselho sábio aqui de Salomão: não se envolve com essas coisas, não se mete com um relacionamento errado, anda direitinho. Beba a água da sua própria cisterna. Você tem esposa, você tem marido, beba a água da sua própria cisterna. Sacia sua sede sexual com a pessoa que Deus te deu. Ponto. Bom, esses foram os conselhos, foram as orientações dos provérbios que nós lemos hoje. Um abraço de fé e força. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.